Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para mais uma aula nossa de gestão empreendedora e inovação. E nós vamos, claro, começar aí relembrando, né, o que nós estamos fazendo já há algum tempo, algumas aulas nós estamos trabalhando com o desenvolvimento do nosso plano de negócio, né? Faz um tempinho que a gente começou a desenvolver ele, estamos desenvolvendo cada partezinha em uma semana, para não ficar pesado para ninguém, para a gente conseguir fazer tranquilo, entender o plano, entender cada uma das partes dele. E nós estamos já na sexta parte, né? Começando hoje a sexta parte. Então, nós já fizemos sumário executivo, já fizemos análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, por último, plano financeiro. E hoje nós vamos começar a parte de construção de cenários. O que será a construção de cenários? Bom, construção de cenários, imaginem vocês a Globo, quando ela faz uma novela, por exemplo, ela faz lá vários cenários. Então, por exemplo, se o ator vai lá e dá uma super festa naquela mansão dele, na verdade, não existe uma mansão, é apenas um cenário construído pela Globo para que seja gravada aquela cena da novela, né? Então, são cenários, é isso que a gente vai fazer aqui no nosso plano de hoje, tá? Nós não vamos montar uma mansão de cenário, mas nós vamos criar cenários para a nossa empresa, já que nós estamos fazendo um plano de negócio para uma empresa, tá? Então, nós vamos criar possibilidades, que são cenários futuros para a nossa empresa, tá? O que pode acontecer. Basicamente, a construção de cenários é a simulação de situações futuras, de valores que podem vir a acontecer com a empresa, né? Então, assim, na nossa vida, nós passamos por vários cenários. Às vezes, o cenário da nossa vida tá muito lindo, tudo certo, a gente recebe um aumento lá no nosso serviço, o namoro tá lindo, maravilhoso, sem briga, um love que só, a gente só tira boas notas na escola, no curso, tá tudo maravilhoso, nossa mãe não briga com a gente, na nossa família tá tudo lindo, é um ótimo cenário, é um cenário positivo, um cenário otimista. Só que também tem vezes que parece que o negócio desaba assim, ó, não sei o que acontece, que dá tudo errado. Acho que eu tô nessa fase, porque o meu celular estragou, eu tava usando o reserva estragou, aí eu fiquei sem celular, não consigo falar com vocês, parece que dá tudo errado. O teu pneu do teu carro fura, você só briga com o teu namorado, tua mãe te xinga o dia inteiro, falando que você não faz as coisas, na escola você não consegue entregar as atividades no prazo, suas notas vão lá embaixo, parece que tem uma época que dá tudo errado. E esse é o cenário pessimista, é um cenário negativo, né? E nós temos que estar preparados, né, para quando isso acontecer, tanto um cenário positivo quanto um cenário negativo. A gente precisa estar pronto para enfrentar esses cenários. Na empresa não é diferente, tá, pessoal? Na empresa existe esses cenários também. O realista é o que acontece mesmo, né, que é a situação normal da empresa, mas pode acontecer cenários pessimistas, cenários que acontecem várias coisas ruins, e você tem que estar preparado para essas coisas, né? Preparado tanto financeiramente quanto estrategicamente, você precisa estar preparado para que sua empresa não vá à falência. E da mesma forma, você tem que estar preparado também para o cenário otimista, não só para o pessimista. Vamos supor que na tua vida que você recebe um aumento lá no teu salário, né? Do seu serviço, o que você vai fazer com esse aumento? Você vai gastar ele? Você vai investir? Você já tem que ter planos para que se um dia você receba um aumento, você vai fazer o que com ele, né? Você tem que ter planejado já esse cenário na sua cabeça. Na empresa a mesma coisa. Se acontece uma coisa muito boa lá na empresa, suas vendas explodem, o que você vai fazer com o dinheiro que vier a mais? Você tem que ter planejado para ele não ir para o ralo também e você perder esse dinheiro, não usar ele para crescer, enfim. Então a gente precisa estar preparado para diversos cenários, tanto na nossa vida quanto na empresa. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Nós vamos criar esses cenários, construir esses cenários futuros possíveis
para a nossa empresa e como que ela vai agir nesses possíveis cenários, tá? Então, nós temos o cenário realista, que é o provável, que é o normal, né, de acontecer, o habitual. Temos o cenário pessimista, que é aquele que as coisas não vão muito bem, e para ele nós temos que criar as ações corretivas ou ações preventivas, né, para sair desse cenário ruim, para não deixar a empresa cair ainda mais. E temos o cenário otimista, que é quando as coisas vão muito bem, melhoram mais do que o esperado, né? Superam ali as nossas expectativas, e a gente precisa criar ações para aproveitar esse cenário otimista, tá? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje, essa construção de cenários. É isso que se refere essa parte de construção de cenários, ok? E aí nós vamos começar com o cenário provável, né? Que é o realista. O que acontece nesse cenário provável, o realista? É o andamento do negócio conforme a gente planejou. Então, vocês já fizeram um planejamento de como que vai ser, quanto que vocês vão ter de receita, quanto que vocês vão ter de dedução. Isso aqui vocês fizeram lá no plano financeiro. Então, nesse andamento do negócio conforme planejado, vocês vão apenas copiar o que está lá no plano financeiro de vocês, tá? Não vai mudar nada. A última partezinha, que é a DRE que vocês fizeram, né? E aí alguns deram lucro, outros deram prejuízo aqui, vocês só vão copiar isso daqui, tá? Não vai alterar nada, não precisa copiar as outras partes do plano de negócio, é só DRE no cenário provável, porque você já planejou tudo, você já fez todas as contas necessárias para chegar nesse resultado aqui. Só copiar. Cenário provável é isso. Cenário realista é tudo que você já planejou, todas as quantidades de venda, todos os valores do seu fornecedor, tudo. Então você já está aqui com o resultado na mão. É só colocar, copiar de lá e passar para cá, tá? Aí nós temos o cenário pessimista, né? Que são coisas ruins que podem vir a acontecer, são coisas que podem dificultar o andamento da nossa empresa. Que tipo de coisa que pode acontecer? Nos primeiros meses, quando você abre a sua empresa, as vendas elas podem ser menor do que você previu, né? Você colocou lá que é previsto você fazer 20 vendas no mês, normal. Só que no começo, as pessoas ainda não conhecem a sua empresa, elas ainda não têm segurança, né? Para comprar, não sabe se o produto é bom ou não. Então, as vendas podem ser menores nos primeiros meses. E aí, não vai sair como o seu planejado normal, realista. Vai ser um cenário pessimista nesse começo. Então, você tem que estar preparado para isso. No início das atividades, pode ser um pouco mais demorado, né? Do que o programado. Então, você programou que você vai começar mês que vem a funcionar lá com a sua empresa. Só que aí, o que acontece? Não ficou pronto o seu prédio, a mercadoria não chegou e você vai começar só daqui 2 meses. Então, nesses 2 meses que você tinha programado para receber, já para fazer vendas, já e ter faturamento, você não vai ter, você vai ter faturamento só daqui 2 meses. E essa demora vai causar para você um cenário pessimista, porque você não vai ter faturamento, né? Pode acontecer também. Estratégias de marketing podem não surtir o efeito esperado no curto prazo. Então, eu vou lá, faço uma super divulgação, uma propaganda, uma promoção de vendas, e aí você acha que vai explodir de vender. E não acontece isso, né? O pessoal, os seus clientes, os consumidores, eles não se interessam muito por aquela promoção de venda que você fez, por aquela ação de marketing, e as suas vendas não aumentam. E aí você estava esperando que aumentasse, então não aconteceu isso. Foi um cenário pessimista, né? Necessidade de obter mais recursos financeiros do que você planejou. Então você estava pensando que você investiria 20 mil reais lá na sua loja inicialmente, na sua empresa. Só que aí aconteceu um problema, você teve que comprar um equipamento a mais, gastar um pouco mais com reforma. E aí, enfim, você teve que usar 27 mil de investimento inicial na sua empresa. Meu Deus, 7 mil reais a mais do que você tinha planejado. Isso é um cenário pessimista. Por quê? Porque você está gastando mais. Consequentemente, você tem que investir mais dinheiro. Tirar dinheiro da onde, né? Então, é um cenário pessimista também. Possíveis reações de concorrentes. Seus concorrentes vai lá, faz uma super ação de marketing, começa a vender muito mais que você, seus clientes vão para o concorrente. E aí, você está vendendo menos, você perdeu o cliente, é um cenário pessimista, porque você vai faturar menos, né? Então,
todas essas possibilidades aqui são coisas, né, que podem acontecer e te deixar em um cenário pessimista, te levar para um cenário pessimista na sua empresa, onde você vai faturar menos ou então gastar mais, né? E isso vai ser ruim para você. Então, resumidamente, o cenário pessimista são situações em que você vai ter um menor faturamento e ou vai ter maior custos e despesas, tá? Então, lá na nossa atividade, eu saí aqui para mostrar para vocês. Lá na nossa atividade, o cenário provável é o que vocês vão copiar, que já foi planejado, e o pessimista vocês vão escrever aqui, ó, o que pode acontecer fazendo com que o seu negócio obtenha resultados pessimistas, né? Então, o que vai acontecer aí com o seu negócio, pensando no seu negócio, né? Cada negócio tem uma situação pessimista diferente do que o outro. Uma loja de roupa vai passar por uma situação diferente do que a empresa de produtos agropecuários da Miriam, por exemplo, né? A venda de roupas é diferente, situações diferentes do que a venda de alimentos, de leite, de milho, né? Que é diferente da venda do sorvete, por exemplo, da Grazi. Então, que é bem diferente da loja de equipamentos de informática do Regis, né? De prestação de serviços também. Então, assim, cada uma delas tem situações pessimistas diferentes. O que pode acontecer com a sua para te levar para um cenário pessimista, te levar a um cenário que você tenha um faturamento menor ou um custo, despesas maiores. Então, você vai escrever aqui, ó, pode ser alguma dessas situações que eu dei de exemplo, né? Então, por exemplo, o seu concorrente, a sorveteria Sabor Mais, lançou uma promoção lá de vendas de sorvete e aí te interferiu no negócio, caiu as vendas da Que Delícia. Então, você vai escrever isso daqui, né? Abriu uma nova loja de roupas em General Salgado a preço de R$15 e a loja do Isaac era de 20. Então, vai colocar aqui, abertura de um concorrente com preço menor. E aí você vai escrever quais são as situações que podem te levar a esse cenário pessimista, tá? E aí, aqui vocês vão fazer novamente a DRE de vocês, só que não vai ser com esses valores aqui que vocês planejaram, vai ser com valores piores. Piores por quê? Porque você está num momento pessimista, né? Então, assim, se abriu lá um concorrente e você tem menos faturamento, o que vai mudar? A sua receita é bruta. Se aqui era 10 mil, aqui vai ser menor. Então, você vai colocar 8 mil, 7 mil. Quanto que caiu aí para você, né? Você vai imaginar quanto que cairia com a abertura desse novo concorrente. Ou então, o seu fornecedor, né? Você perdeu um fornecedor e agora você só tem um, você não tem mais como negociar muito com ele, o preço dele é maior, e aí vai aumentar teus custos. O que você vai fazer? Tua receita não vai mudar, mas os custos vão mudar, vai aumentar. Então, você vai colocar aqui que o seu custo está maior, né? Ou que as suas despesas estão maiores. Aumentou lá a energia, a taxa da energia aumentou, você vai ter que pagar um absurdo de energia, você usa muita energia, então as suas despesas vão aumentar. No cenário pessimista, consequentemente, pessoal, o resultado aqui, ó, do lucro líquido, ele vai diminuir. Por quê? Porque a sua receita diminui ou seus custos aumentam. Nesse momento, o lucro diminui, né? E se você teve prejuízo, meu amigo, o seu prejuízo vai ser maior ainda. Então, é isso que vocês vão colocar aqui, tá? Vocês vão descrever a situação que está acontecendo, que pode te levar a esse cenário pessimista, e fazer a DRE de vocês com o resultado final de lucro menor, porque a sua receita diminuiu ou seus custos e despesas aumentaram, tá? Então, quando vocês forem comparar aqui, ó, com esse primeiro quadro real que vocês já fizeram, como que eu vou saber se está certo ou não? No cenário pessimista, o seu lucro vai ser menor, tá? E se deu prejuízo, o seu prejuízo vai ser maior ainda do que a primeira DRE, tá? Então, é isso no cenário pessimista, tá bom? Vamos voltar aqui para ele. Depois que eu fiz essa DRE aqui, que eu vi que o meu lucro vai ser menor ou que o meu prejuízo vai ser maior, nós vamos para as ações corretivas ou preventivas, né? Se eu estou em um cenário pessimista, eu preciso sair dele, eu preciso corrigir o que está dando errado, né? Ou eu preciso aí não
fazer alguma coisa para não chegar nesse cenário pessimista. Então, o que eu vou fazer para reverter esse quadro? Qual a atitude que eu vou tomar? O que eu vou mudar na minha empresa? Eu não posso estar num cenário pessimista e continuar nele de boa. Não, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa. Como que eu vou me prevenir, né? Então, é isso que vocês vão colocar aqui, ó, no quadro de ações corretivas e preventivas. Eu vou fazer uma promoção de vendas. O meu concorrente fez uma promoção lá que os meus clientes foram para lá, eu vou fazer uma promoção de vendas na minha empresa para chamar meus clientes de volta. Então, fazer uma promoção de vendas. Claro, eu vou fazer uma promoção de vendas se a minha situação que me levou a um cenário pessimista estiver relacionado com o meu concorrente, por exemplo, tá? Então, assim, isso daqui, ó, essas ações corretivas, ela tem que ter a ver com a situação que me levou para o cenário pessimista, tá? Se for o seu concorrente, você pode fazer uma promoção de vendas. Se for o seu fornecedor que aumentou o preço, ou você perdeu o seu fornecedor, agora vai ter que comprar de um mais caro. Você tem que fazer uma ação corretiva relacionada ao fornecedor, tá? Então, eu vou procurar novos fornecedores, eu vou entrar em contato com fornecedores de outras regiões para tentar um preço menor. Uma tem que estar relacionada com a outra. Ações corretivas é para corrigir a ação que você colocou aqui, a situação que você colocou no cenário pessimista, que te levou ao cenário pessimista. Uma tem que estar ligada à outra. Você não pode colocar aqui uma coisa de concorrente e aqui uma coisa de fornecedor. Não faz sentido, tá? Essa ação corretiva tem que ser para corrigir esse cenário pessimista aqui que você descreveu. Então, elas têm que estar ligadas, ok? Tudo que você for fazer para melhorar aí a tua empresa e resolver os problemas do cenário pessimista, certo? E aí nós temos também o cenário otimista. Como eu disse, nós precisamos estar preparados para a situação ruim, mas precisamos estar preparados para as boas situações também, para não ficar perdido, não saber o que fazer. Tem muita empresa que começa a crescer, e aí a pessoa não sabe o que ela faz. Meu Deus, tô lucrando muito, tô vendendo muito, não consigo mais entregar o que eu tô vendendo, e aí a empresa para. Ela tava crescendo e ela para por falta de gestão, por falta de planejamento, a pessoa não consegue acompanhar o crescimento da empresa. Tem muita empresa que acontece isso, tá? Então, a gente tem que estar preparado também para o cenário otimista. O que pode nos levar a um cenário otimista? Vendas, né, maiores em determinadas épocas. Então, lembrando que sempre o cenário realista é aquele que eu planejei normal. Pessimista, ruim, pior do que eu planejei. Otimista, melhor. Então, em algumas épocas, o meu faturamento pode ser maior do que em outras, né? Por exemplo, aí, Natal, Ano Novo, final de ano, as pessoas compram mais normalmente. Então, elas vão lá e compram mais roupas na loja da Tamires. As vendas dela vai ser maior em determinada época. Nessa época de final de ano, ela vai vender mais do que o que ela planejou, do cenário realista. Ou seja, ela vai estar em um cenário otimista nesse momento, porque ela vai estar vendendo mais do que ela planejou, tá? Entre outras coisas, loja de chocolate, por exemplo, né? A Amanda, ela vende lá os doces dela. Na época da Páscoa, por exemplo, ela vai ter vendas maiores do que o que ela planejou inicialmente. Então, na época da Páscoa, ela vai estar em um cenário otimista, faturando mais, tá? E aí, cada uma dos tipos de empresas de vocês vão ter épocas diferentes de vendas maiores, tá? Mas essas vendas maiores podem levar a empresa a um cenário otimista. As estratégias de marketing podem surtir efeitos mais que esperados. Então, você faz uma divulgação ou você faz uma promoção de vendas e aí você acha que vai ter um funcionamento e ela tem um melhor ainda. As pessoas gostam muito daquela promoção que você fez ou gostam muito da divulgação e aí começam a comprar mais do que você estava esperando. Te leva para um cenário otimista, né? Oportunidades externas, por exemplo, relacionadas ao governo, à economia. Supõe-se lá lembra quando o governo liberou o FGTS? Se eu não me engano foi R$600, né, de FGTS que o governo liberou para todo mundo. Aquilo ninguém estava esperando, né? E aí levou muitas empresas a um cenário otimista, porque as pessoas tinham mais dinheiro ali na mão e foram lá, gastaram
com várias coisas que a empresa não estava esperando, né? Então, algo que aconteceu lá na economia, que vocês acreditam que já estudaram isso, né? São as oportunidades e ameaças. As ameaças podem levar vocês para um cenário pessimista. As oportunidades, por outro lado, levam a empresa para o cenário otimista. Então, algo que acontece externamente pode acabar afetando aí a empresa de forma positiva e você tem que estar preparado para isso, né? O seu fornecedor, você encontrou um fornecedor mais barato, por exemplo, ou o seu fornecedor fez uma promoção de vendas e você acabou gastando menos, né, com o fornecedor. Isso te leva para um cenário otimista, porque vai reduzir os seus custos, né? E você vai, consequentemente, ter um lucro maior. Então, te leva para um cenário otimista. Um concorrente faliu. Nossa, olha isso, gente. Um concorrente faliu, fechou, e agora você tem um concorrente a menos. Isso vai te levar para um ótimo cenário, porque os clientes daquele concorrente vai para você. Você tem que captar eles e fazer eles comprar de você. Então, é um cenário otimista, a queda de um concorrente, né? Ele falindo. Pode ser uma possibilidade aí que acontece, né? Não, é culpa sua, ele faliu e você vai ficar com os clientes dele. Então, te leva para um cenário otimista. São situações possíveis, tá? Entre outras. Então, o que é um cenário otimista, resumidamente? Quando você tem um faturamento maior ou quando os seus custos, as suas despesas despencam, caem. Você tem uma redução nos seus custos, nas suas despesas, tá? Então, todas as situações que fazem você faturar mais ou que fazem você reduzir custos e despesas faz parte do cenário otimista. E aí, lá na nossa atividade, bora lá mostrar para vocês. Vocês vão colocar qual é a situação que pode acontecer com você na sua área de atuação, no seu ramo, na sua empresa, tá? Então, aqui, ó, verão. Verão leva a sorveteria Que Delícia da Grazi a vender mais, que as pessoas estão com calor e quer tomar sorvete, tá? Igual eu falei da loja, né? Do Isaac, da Tamires. Vão levar a loja para um cenário otimista, por exemplo, em épocas de festas, né? O negócio da Aline, por exemplo, que é o Boteco dos Amigos. Quando que aumenta o movimento em um Boteco dos Amigos, por exemplo? Época de férias, né? De faculdade, por exemplo, que o pessoal não estuda à noite, eles querem festar. É um cenário otimista para o bar, tá? Então, assim, vocês têm que pensar dentro do negócio de vocês, da ideia de negócio de vocês. Um vai ser diferente do outro, tá bom? E aí vocês vão colocar a situação aqui e vão refazer novamente a DRE de vocês. Resumindo, o que vai ter que acontecer aqui nessa DRE? Ou a sua receita bruta vai ter que ser maior, porque você vai aumentar o faturamento, ou os seus custos e as suas despesas vão ser menores, tá? No final, o que vai acontecer? O seu lucro vai ser maior do que o que você colocou lá no início. Se aqui você teve 8 mil de lucro, aqui você tem que ter mais do que 8 mil, porque o cenário é positivo. Então, você tem 10, 12, sei lá. A Stephanie, por exemplo, o lucro dela deu muito alto, deu acho que 11 mil de lucro lá no início, no cenário provável que é o realista, né? Então, esse cenário otimista vai dar um lucro aí bem maior do que esses 11, né? E o que poderia levar a sua lavanderia para um cenário otimista? O que pode acontecer, né? Pode acontecer de você aderir uma nova cidade, por exemplo. Você atende General Salgado, você atender uma cidade aí da região, começar a atender, aumentar a sua clientela e aumentar o seu faturamento. Pode ser algo que vai te levar para um cenário otimista, tá? O Regis, caramba, Regis teve um prejuízo lá no início, né? Um prejuízo de 1.000 e pouco aqui, ó, no cenário planejado. Então, não tá boa essa situação. No cenário otimista, pode ser que a gente consiga aí ter um lucro, né? E sair desse prejuízo inicial. E no cenário pessimista, esse prejuízo vai aumentar. Então, não vai estar legal. A gente precisa criar estratégias aí para sair desse prejuízo, né? Mas no cenário otimista, pode ser que a gente tenha um lucro, tá?
E aí tem que ver qual situação que vai levar lá a loja prestadora de serviços em informática para esse cenário otimista, certo? Então, galera, vocês vão fazer a DR de vocês 3 vezes. Uma, só copiando o que vocês já fizeram. A segunda, que vai resultar em um lucro menor. E a terceira, que vai resultar em um lucro maior por estarmos em um cenário otimista, tá bom? E aí, depois, para finalizar, nós vamos para as ações de aproveitamento. Como eu disse, se nós estamos em um cenário otimista, nós precisamos aproveitar esse cenário, né? E o que a gente vai fazer para aproveitar essas oportunidades? Que atitude que a gente vai tomar para usar esse cenário otimista de uma forma positiva para a gente? Onde que eu vou usar esse dinheiro que está extra aí passando do meu lucro normal? Eu tinha 8 mil de lucro, agora eu vou ter 10. Esse dinheiro extra que está aumentando, o que eu vou fazer com ele? Eu vou investir? Eu vou guardar para abrir uma filial? O que eu vou fazer, né? Como que eu vou potencializar as situações favoráveis que estão acontecendo comigo nesse cenário positivo? Então é isso que vocês vão colocar aqui no último quadro, ó, ações de aproveitamento, né? O que vocês vão fazer para aproveitar esse cenário positivo? Onde que vocês vão usar esse dinheiro extra? O que vocês vão fazer com ele? Como que você vai tentar se manter nesse cenário otimista sempre e não cair lá para o pessimista ou não voltar para o realista, né? Porque a intenção é que seja cada vez mais otimista. O que você vai fazer para que isso aconteça, tá bom? Então, eu vou investir o meu dinheiro na minha própria empresa, eu vou aumentar o meu leque de produtos que eu ofereço. O que eu vou fazer? Vocês vão colocar isso daqui, tá? E aí a nossa atividade dessa parte está finalizada com essas ações de aproveitamento. E a gente conclui mais uma etapa do plano de negócio. Olha que lindo! Concluímos então a construção de cenários, tá? E aí faltam apenas 2 etapas para a gente finalizar o nosso plano de negócio. Estamos chegando ao seu final, tá bom? Então, galera, é isso a construção de cenários, tá? Não é nada difícil, é bem simples aí essa construção. E para que ela serve, né? Ela serve para que a empresa esteja preparada para qualquer situação que vier a acontecer. É como se fosse, galera, um plano B, né? A gente planeja uma coisa, mas muitas vezes o que a gente planejou não acontece. Então a gente tem que ter um plano B. A gente tem que pensar nas outras possibilidades também que pode acontecer e não só em uma. Então a gente tem que ter o plano A aqui que a gente planejou, mas a gente tem que ter o plano B, o C, o D e assim por diante. É isso que a gente faz aqui na construção de cenários, tá? A gente cria planos a parte do principal que a gente fez. É para isso que ela serve, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e estarei à disposição para dúvidas, né, dessa parte aí de construção de cenários. Qualquer coisa, me chamem, ok? Beijo para todo mundo, até mais!